Agora. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no curso básico de política. Eu estava aqui comentando com o professor Márcio que nós estamos chegando ao final, né, do curso. Aí já está dando uma saudadezinha assim, né? A gente dá um trabalhinho, mas é muito gostoso. Vocês aguardem só um pouquinho aí, vocês que estão no Facebook, que estão no YouTube, que eu vou acionar aqui o Instagram para também estarmos ao vivo no Instagram, tá? Que agora a gente está cobrindo todas as redes. Pronto, estamos ao vivo, professor Márcio, aqui no Instagram, com o nosso curso básico de política. Pode solicitar sua entrada aí, que eu lhe aceito, para a gente compartilhar a tela e podermos mais essa noite, mais uma noite. Tá? Mais uma noite aqui nossa de curso básico de política, tá? Hoje nós vamos falar sobre partidos políticos. Acho que vai ser muito interessante o trabalho de hoje, tá? Eu estou muito curiosa para saber o que é que o professor Márcio preparou para a gente aí, em termos de partidos políticos, porque é uma miscelânea aqui nesse país de partido político que tem hora que a gente fica até confusa, sem saber exatamente o que é que está se passando. Já chegou aí? Já tem gente aqui entrando, Maria Araújo já entrou aqui. Veja mas aí. É curioso, para mim não está aparecendo ainda. Agora sim. Pronto, então entra aí, já entrou aqui mais gente. Olá, pessoal, estamos começando, estávamos aguardando vocês, né, para começarmos o nosso curso básico de política da noite de hoje. Professor Márcio Carvalho, já estou lhe adicionando aqui, é só aguardar um pouquinho, a gente fica com mais pressa do que o negócio pode ir, mas está tudo certo. A gente é mais rápido do que o negócio aqui. Estou tentando também ver se eu compartilho aqui. Pronto, agora foi. No Facebook. Você está precisando só virar a câmera, eu acho, porque está girando aqui um pouquinho ainda, mas já ele vai. Facebook, deixa eu ver se está tudo ok aqui no Facebook. Também está ok no Facebook, né? Ok, pessoal aqui, o Herbert já está aqui, você está aparecendo no Facebook, está normal. Você também está no Instagram, está no Facebook, está tudo certo hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso básico de política. E, professor Márcio, é com você. A palavra é sua. Boa noite. Como sempre, eu vou lembrar que a gente está nesse curso básico de política, seguindo muito de perto o livro Política, Quem Manda, Por Que Manda e Como Manda, do João Baldo Ribeiro. Eu trago algumas informações extras. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre partidos políticos e eu fiz uma coisinha breve aqui para falar sobre os partidos pós-período militar, né, pós-ditadura militar de 64. Mas queria lembrar vocês também que os vídeos estão no meu Facebook, eu tenho compartilhado também, e no YouTube. Essa semana eu vou me desculpar com vocês, que foi uma semana bem cheia, e eu não consegui baixar a última aula para colocar no meu canal. Aí vou ver se esse fim de semana eu consigo colocar tudo em dia. E, de qualquer maneira, também lembrar que lá no canal do YouTube tem um link para o formulário que tem as questões sobre cada uma das aulas. E a gente lembra que quem quiser certificado, basta colocar lá, preencher a fichinha que está lá no formulário e responder a uma questão por aula, tá bom? Bom, a gente na última aula falou bastante sobre partidos políticos, porque a gente falou sobre eleições, sobre voto proporcional, voto majoritário, mas não definimos os partidos em si. Eu só queria retomar uma coisinha que faltou falar ali na aula passada,
que a Isabel me lembrou depois que a gente terminou a aula, que quando a gente falou do voto distrital, que você divide, então, geograficamente os distritos, de forma a ter mais ou menos a mesma quantidade de pessoas em cada um, isso pode levar a um problema que é o seguinte: políticos inescrupulosos podem redividir os distritos de forma a transformar minorias em maiorias. Então, por exemplo, se eu tenho um distrito que tem uma maioria indígena ou negra, e um político não quer que essa maioria eleja o seu representante, né, o governo, né, não quer, o governo pode redefinir os distritos, por exemplo, cortando no meio essa maioria negra e deixando uma parte para um distrito, outra parte para outro, e com isso tira a força desse público. Isso nos Estados Unidos acontece às vezes, tá? Nos Estados Unidos, a cada eleição, a Assembleia Legislativa do Estado, se eu não estou enganado, pode redefinir os distritos, tá? Ou a cada censo, eu não lembro se é a cada eleição ou a cada censo. E aí isso pode, por exemplo, um governo republicano pode redefinir os distritos e passar a vencer. O exemplo que o João Ubaldo dá no livro é da França de Charles de Gaulle, que tinha por volta de 5% de cadeiras no parlamento, e ele redistribui os distritos, eles passam a ter 40%, sabe? Então, era só para lembrar que, porque a gente tem a tendência a achar o nosso sistema muito ruim, mas a verdade existe coisa pior. Existe coisa pior. Não é que não tem ruim, é que não tem ruim, tem prós e contras. E os sistemas são burláveis também, né? Então, tem que se instituir mecanismos para evitar essa burla, né? E aí isso passa por partidos políticos fortes. Partidos políticos fortes podem impedir que o partido adversário faça esse tipo de coisa, né? Para falar de partidos, na verdade, partidos organizados, como a gente conhece hoje, são algo relativamente recente na história. Depois da Revolução Francesa, na Assembleia Nacional, você elegia cidadãos, não existiam os partidos. A questão é que os cidadãos começam a se agrupar por conta dos interesses, e aí a gente volta lá para a primeira aula, que política é transformar interesses coletivos em decisões. Então, se você junta vários parlamentares que têm interesses próximos ou que defendem interesses próximos, eles acabam atuando sempre mais vezes em conjunto. E com isso surgem de maneira ainda informal os partidos políticos, né? E ali no fim do século XIX, na verdade antes disso, né, é que no fim do século XIX se formaliza como um direito político a associação livre em partidos políticos, mas isso já vinha acontecendo ainda desde o começo do século, né? Na verdade, nos Estados Unidos, depois dos dois primeiros mandatos de George Washington, que não tinha partido, a partir daí sempre já havia partidos, né, que eu cheguei a falar em uma aula anterior aí. O Partido Republicano Democrata, né, o Partido Confederado, o Partido Federalista, etc. Muito bem. Então, partidos a gente pode definir de algumas maneiras diferentes. Um grupo cujos membros pretendem agir em concerto na luta competitiva pelo poder político, e aí eu vou trazer as definições do João Ubaldo. Ou também, outra definição, um grupo que formula questões amplas e apresenta candidatos a eleições. Tem a concepção revolucionária, né? O partido é uma organização disciplinada de revolucionários profissionais voltados para a tomada do poder. E, finalmente, uma concepção mais moderna, que vai dizer que um partido é um grupo de pessoas com algumas ideias em comum que se reúnem para conquistar o poder, seja pela via eleitoral,
seja pela via revolucionária e, às vezes, também golpista. Nas sociedades democráticas, como eu disse, passa a ser um direito político o direito de ter oportunidades de manifestação e ação para todas as correntes de opinião, né? Então, a gente espera que se mantenha um pluralismo democrático, né? É claro que tem alguns momentos, né, e quando a gente fez aquele programa, Isabel, sobre o fascismo, sim, a gente elencou ali algumas características do fascismo, né, que não foi desse curso, né? Só para sim, porque o pessoal pode pensar, a gente não falou sobre fascismo aqui, foi uma live que fizemos no meu programa, Isabel Guimarães Dialogando com Você. Naquele programa, a gente falou que tem a questão do fascismo, não é uma questão de 0 ou 1, mas de mais ou menos, né? Então, por exemplo, nesse momento, nós temos grupos reivindicando, manifestando que outros grupos não deveriam ter voz, não deveriam ter direito à opinião, né? A gente tem alguns elementos lá da extrema-direita que querem, por exemplo, criminalizar a esquerda. O próprio Eduardo Bananinha já falou em criminalizar o comunismo e tal, né? Isso é uma coisa que já aconteceu ao longo da história do Brasil e hoje não, né? Mas pode voltar a acontecer, sim. De qualquer maneira, a gente defende que a aglutinação e promoção dessas diversas correntes de opinião possa ser livre e que as pessoas possam se reunir e aglutinar, promover essas correntes em partidos políticos, né? Então, a gente tem uma fragmentação excessiva no Brasil, o que permite que tenha partidos que não tenham exatamente uma ideologia, mas, de qualquer forma, o lado positivo disso é a possibilidade de que todas as correntes ideológicas sejam representadas. O João Baldo vai fazer uma definição classificatória aqui, classificar os partidos em reivindicatórios, reformistas ou revolucionários. Os reivindicatórios são praticamente todos. E o que significa isso? Eles, os membros de determinados desses partidos, concordam com determinadas ideias, pontos básicos, etc., e querem defender esses interesses dentro do Estado. Então, eles reivindicam que esses interesses sejam abordados pelo Estado. Então, quase todos os partidos são isso. Eles vão ter vão ser grupos com algum tipo de interesse e vão reivindicar que o Estado cumpra esses interesses. Os partidos reformistas já estão ali no meio do caminho. Eles não apenas reivindicam algo do Estado, mas pretendem alterar as linhas mestras e os fundamentos da sociedade e da economia. Isso passa por mudar o Estado também, né? Então, defendem um certo número de mudanças mais profundas, ou mais ou menos profundas, mas mais profundas do que simplesmente os reivindicatórios. Agora, em geral, essas mudanças que são reformistas acabam tendo como objetivo, ou mesmo como consequência, manter o próprio sistema. Quer dizer, você, por exemplo, quando o PT foi eleito, né, ninguém imaginava, ou pelo menos as pessoas, não vou dizer ninguém, quase ninguém acreditava que o PT ia ter uma solução, que o PT ia, né? Se bem que quando a Dilma estava na disputa com o Aécio, um amigo meu, eu já comentei isso aqui em outra aula, um amigo meu me mandou um vídeo que ele recebeu em WhatsApp, não sei se já tinha WhatsApp, de qualquer maneira, ele recebeu um vídeo que dizia que os guerrilheiros da Farc já estavam na Amazônia e iam se juntar com o MST para impedir a posse do Aécio se o Aécio ganhasse.
Ele me mandou apavorado. Nossa, será que isso é verdade? Então, mas isso já foi em 2013, 2014, né? 2014 já foi. A fábrica de fake news não para. Já estava rolando há anos aí, né? E aí, não sei se lá em 2002 alguém acreditava que o PT ia entrar e fazer uma grande revolução. Mas, de qualquer maneira, por quê? Também por quê? Porque o próprio PT e o próprio Lula foram migrando para o centro em suas posições mais radicais. E o partido como um todo, e eu vou até explicar um pouquinho sobre a origem do partido e como é que ele vai indo para o centro. Mas também já disse isso, lá na eleição de 89, quando eu era um jovem mancebo em Sorocaba, muita gente falava que você mora numa casa de 3 quartos, lá em Sorocaba se chama todo nordestino de baiano, né? Então, falava, você mora numa casa com 3 quartos? Pois é, vão colocar 2 famílias de baiano para morar nos 2 quartos e você vai morar sua família vai morar em um só, se o PP ganhar. Falavam muito isso lá em 89. Uhum, sem dúvida. Uma madeira de piroca é fichinha diante dessas coisas aí. Né? Pois é. E eu falava sério mesmo, achava mesmo. Achava que realmente isso. Que, na verdade, isso seria a função ou seria a característica de um partido revolucionário. Aí sim, é um partido que quer fazer uma revolução, uma mudança radical na economia, na sociedade, nas instituições do Estado. Né? Há partidos assim e muitas vezes eles são proibidos. Né? Hoje, eu não vejo nenhum partido no Brasil com uma característica revolucionária. Sinceramente, talvez surja na extrema-direita aí alguma coisa assim, mas na extrema-esquerda não vejo. Muito bem. Bom, o João Ubaldo coloca também mais uma classificaçãozinha que eu vou passar, até porque tem questões sobre essa classificação ali nas questões do formulário, e depois eu vou passar vou passar aqui para o que eu preparei sobre o Brasil. Bom, então ele classifica os partidos dizendo que eles podem ser especializados, ou seja, tem a função quase única de agregar certos grupos de interesse sob um denominador comum e procurar chegar ao poder. Tá? No oposto dessa escala de especializado está o partido totalitário, ou seja, um partido que demanda de quem o apoia uma conduta específica, a qual se estende praticamente por todos os aspectos da sua vida, direto ou indiretamente. Então, aí, de volta para o papo que a gente teve sobre fascismo, a gente falou sobre totalitarismo. O que é totalitarismo? É uma visão totalizante da sociedade. É dizer que a sociedade é única. É dizer assim, odeio o termo povos indígenas, porque o povo brasileiro é só um. Né? Vai com Deus, Abraão, que o Banco Mundial o tenha bem. Mas isso é uma visão totalizante. Né? Não perceber que existem diferenças na sociedade, que essas diferenças têm que ser... a palavra que é usada é toleradas, e eu vou te confessar e confesso para vocês que eu não gosto da palavra tolerância. Me passa uma ideia de que eu tolero, pode ficar aí. Né? Eu acho que seria muito mais respeito às diferenças. Né? Então, visões como essa, somos um só povo, ou as minorias têm que se curvar ou se desaparecer, isso são visões totalizantes da sociedade, totalitárias. Né? Nas palavras do João Ubaldo, esses partidos possuem uma visão totalizante da sociedade e do mundo, ou seja, não conseguem admitir a diferenciação necessariamente existente numa sociedade. Como vê o mundo como um só, considera tudo e todos passíveis de doutrinação. Quem não aceita a pregação é considerado inimigo e não adversário. E, infelizmente, a gente está num momento em que
se criou esse clima no país. Né? Você não tem adversários políticos, você tem inimigos políticos. Né? O Herbert está aí, eu posso zoar com o Ciro, ele pode zoar de volta, e a gente continua amigo e está tudo bem. Pode, em algum momento, ser adversários no campo político. Isso faz da gente inimigos? De maneira nenhuma. Mas o espectro da extrema-direita hoje está criando isso. A gente ouviu durante muitos anos, Cris, boa noite, né? A gente ouviu durante muitos anos que a esquerda, né, na figura do PT, estava criando essa divisão na sociedade. Ela nunca foi tão aprofundada. Né? Eu acho que o PT é muito mais competente em criar divisão na esquerda do que na sociedade como um todo, para ser sincero. Finalmente, há partidos, segundo João Ubaldo, que são chamados de diretos, e são partidos por si mesmos, ou seja, eles não representam nenhum grupo estruturado ou semi-estruturado. E aí, esses Professor Márcio, diretos... só um minutinho. É que nem todas as perguntas estão aparecendo aqui no chat. Eu vou copiar lá do Face e vou colocar aqui. Herbert fez esse comentário aqui, ó, que não apareceu, tá vendo? Eu copiei e trouxe. Se eu perguntar para a Luiz Helena qual é a posição do PT no espectro político, ela dirá que é centro-direita. Acho que Marina e Ciro têm a mesma opinião. Marina não, porque Marina não está nem à esquerda nem à direita. Mas... O que é Marina mesmo? Então, não consigo entender. Então ela deve achar que você é atrás. Né? Mas enfim. Então, tem partidos, esses partidos diretos, que o João Baldo chama de diretos, que não representam nenhum grupo, eles acabam podendo ser muito fisiológicos. Quando a gente fala em partido fisiológico, a gente está querendo dizer partido adesista. É o partido que adere, você está no poder, eu estou junto. Tá? Como ele não representa interesses ou grupos, ele é solto para isso. Né? A gente vai falar sobre alguns partidos desse tipo daqui a pouco. Tá? Um partido, ao contrário, que represente um grupo específico, sei lá, um determinado conjunto de trabalhadores, um determinado conjunto de fiéis de uma religião, num certo local, esse partido a gente chama de indireto. Tá? Então, só para passar por essas classificações. Muito bem. Agora, eu queria passar com vocês sobre uma genealogia, né, dos partidos políticos no Brasil desde o momento da redemocratização. Deixa eu só melhorar minha tela aqui. Eu daqui a pouco vou compartilhar uma tela com vocês. E momento. Eu estou olhando aqui a coisa errada. Pera, fazendo coisa errada. Muito bem. Lembrar para vocês o seguinte: ali, durante a ditadura, foram proibidos os partidos políticos, tá? Só foram permitidos 2 partidos, o MDB e a Arena. Na verdade, essa divisão bipartidária era para inglês ver. O MDB, apesar de efetivamente ter gente de muitos matizes ideológicos diferentes ali dentro, mas ele não tinha poder real dentro do parlamento. Nunca ganhava. E também nunca ganhava coisas importantes. É isso aí. Então, era meio que para inglês ver, para dizer, não, nós somos democráticos, sim, pode ter certeza. Mas não, né? Só que não. De qualquer forma, o PMDB, aliás, MDB, na época, serviu, sim, para aglomerar pessoas que estavam descontentes com o regime. Tá? E aí, já no governo Figueiredo, já o último governo da ditadura,
cai essa lei, na verdade era um ato institucional, não é o 5, é um anterior. Cai esse ato institucional que impede a fundação de outros partidos, e aí podem ser fundados, aliás, extingue os partidos, os dois partidos do período todo da ditadura, e permite que se fundem novos partidos. Então, o PDS é fundado, o Partido Democrático Social, com os membros da Arena, então ele é o representante ainda dos militares. O PDT é fundado, Partido Democrático Trabalhista. Eu vou falar em detalhe de cada um deles. O PT, Partido dos Trabalhadores, o PTB é refundado, porque ele é o partido de Getúlio Vargas, lá de trás, e funda-se também o PMDB, também trazendo o pessoal que estava ali no MDB. Muito bem. Por que eu falei nessa ordem? Eu falei nessa ordem porque logo nas eleições de 82 para governador e senador, esses 5 partidos estavam registrados. E aí foi feito o sorteio dos números da legenda que eles teriam. Tá? E foi sorteado nessa ordem: PDS 1, PDT 2, PT 3, PTB 4, PMDB 5. Depois, quando vem mais solicitações de partidos, já para a eleição de 85, já é necessário, já vão passar de 10. E aí é colocado o número 1 na frente desses 5 primeiros e são sorteados números entre 10 e 90 para os outros. Por isso que o PDS, agora PP, a gente vai ver todo esse campo, é o 11, é o 1, o PDT é o 12, é o 1, 2, o PT é o 13, que era o número 3, quando só tinha 5, PTB 14 e PMDB 15. Tá? Aí os outros vão ser por sorteio, e num certo momento a lei permitiu que os partidos que vão ser fundados solicitem um número, né? Que é o caso do 38 aí, do Aliança pelo Brasil, que ainda não saiu. Agora, eu queria passar um pouquinho sobre a história desses partidos aí. O que aconteceu com esses partidos, né? E para ilustrar essa história, eu vou compartilhar uma tela com vocês e depois eu passo os links. A Isabel pode colocar nos comentários ali, tá? Um momento. Então, vamos ver esse compartilhamento maravilhoso de tela. Funciona. Estão conseguindo ver? O pessoal do Instagram não vai ficar mais perdido nessa, mas não se preocupem que eu vou falando tudo. Tá compartilhando, Isabel? Esse sim. mapa? Sim. Esse mapa aqui é dos partidos políticos no Brasil. Ele foi confeccionado em 2016, então ainda falta alguma coisa. Alguns partidos mudaram de nome de lá para cá também, falta um novo. Mas, grosso modo, vocês percebem que da Arena e do MDB ficaram uns grupos, né? uns núcleos, e mais separados aparecem outros partidos, né? Então, aí outros acabam. Por exemplo, logo aqui, partidos que existiam lá no Brasil Império, o Partido Liberal e o Partido Conservador, no século XX se tornam UDN e Ação Integralista Brasileira, e depois eles se encerram, né? E, enquanto isso, desde o início do século, a gente tem Partido Comunista Brasileiro, que dá margem a PCdoB, Aliança Nacional Libertadora, bem extrema esquerda, movimentos guerrilheiros, a própria ALN, o MR8. MR8 ainda tem um jornal no Rio de Janeiro, que acho que chama Gazeta do Povo, que é bem divertido, tem umas teorias muito interessantes. Do Partido Comunista sai o PCdoB, e muito mais para frente, lá no começo dos anos 80, membros que eram do PCB também se juntam ao PT. Mas vamos lá, vamos pegar então a Arena. A Arena, então,
é extinta no governo Figueiredo, mas cria-se o PDS, Partido Democrático Social. Nesse partido estão Paulo Maluf, Marco Maciel, ACM, conhecido aqui da Bahia, Sarney era o presidente, vejam bem, José Sarney era o presidente do PDS, tá? Aí foi decidido, teve a campanha das diretas, etc., mas o que seria a emenda constitucional que faria que permitiria as eleições diretas não foi aprovado na Câmara e no Senado, e foi aprovado que seriam eleições indiretas, sendo que o colégio eleitoral seria os membros do Congresso Nacional e mais representantes das Assembleias Legislativas. Eu vou repetir, eu já falei sobre colégio eleitoral, mas eu vou repetir porque é bom a gente esclarecer. Na imprensa brasileira, se falou muito em colégio eleitoral e deu-se a impressão que todo colégio eleitoral é feito, ou todo colégio eleitoral, quando se fala em colégio eleitoral, se pensa em eleição indireta, tá? Colégio eleitoral é o conjunto dos eleitores. Então, mesmo na eleição direta que nós temos agora em 2020 a gente vai ter uma, existe um colégio eleitoral. Ele é o conjunto de todos os eleitores. Nesse momento no país, o colégio eleitoral é todos adultos, acima de 18 anos, menores de 60, se eu não me engano, e que podem escolher votar os maiores de 16 e os maiores de 60, eu não lembro se é 60 ou 70, acho que é 70. Tá? Esse é o colégio eleitoral hoje. Para aquela eleição, a primeira eleição depois da ditadura, o colégio eleitoral era o Congresso Nacional, os seus deputados e senadores, e mais representantes das Assembleias Legislativas. Nessa Constituição, aí nesse conjunto de pessoas, o PDS tinha maioria. Porque a Arena tinha maioria antigamente, é o que a gente veio falando, que era um bipartidarismo de Araque, né? Só para inglês ver, a Arena era maior. Mas, de qualquer maneira, teve uma eleição em 82, já para governadores e senadores, então você já tinha alguns senadores do PDT, já tinha gente do PT, coisas desse tipo. Tá? De qualquer forma, dentro do PDS, aí se tornou uma briga para saber quem ia ser o candidato. Você tinha o Marco Maciel, que queria ser candidato, o Andreasa queria ser candidato, e o Maluf queria muito ser candidato na presidência. E o Maluf a insistência dele criou um racha dentro do PDS, a tal ponto que diversos partidos e senadores criaram o que eles chamaram de Frente Liberal, que mais tarde eles vão sair do PDS e criar o PFL, Partido da Frente Liberal, que hoje é o DEM. Tá? Mas eles eram todos Arena, PDS. Muito bem. Nesse momento eles não saíram. Eles formaram uma frente, ficaram dentro do partido, mas não queriam Paulo Maluf como candidato. O José Sarney tentou realizar prévias no partido. Então, ele sugeriu que, entre os membros do partido, eles deveriam fazer uma votação interna, isso é uma prévia, e escolher quem seria o candidato. Só que a maioria do PDS era defensor do Maluf ainda. E impediram que a prévia fosse realizada. Aí o que o Sarney faz? O Sarney era presidente do PDS. Vejam bem, vindo da Arena. Ele sai do PDS e vai para o PMDB. Enquanto isso, simultaneamente, os deputados do PDS, mas que estavam nessa frente liberal, fazem um acordo com o PMDB para que o candidato, para apoiar o candidato do PMDB, que era o Tancredo Neves, desde que o Sarney fosse o vice. Então, percebam que o Sarney sai de presidente do PDS, do partido, para ser candidato a vice-presidente no partido em tese oposto, que era o PMDB. Tá? E o resto,
Aí a gente já sabe, o resto da história. A Frente Liberal votou com o PMDB, o Maluf perdeu, o Tancredo venceu com o Sarney de vice e não levou, né? Sarney faleceu antes de tomar posse. Tancredo faleceu, Tancredo faleceu antes de tomar posse e Sarney ganhou, mas não levou. Tancredo ganhou, mas não levou. Então, Sarney, ex-Arena, ex-presidente do PDS, foi nosso primeiro presidente, saindo da... Pergunta de Ebert aí, não sei se é pertinente agora ou se você quer responder depois. Espera aí que eu preciso ver, porque eu estou compartilhando a tela ali. Você não está vendo, espera aí. Quer ver agora? Aí. Por favor. Como criar critérios objetivos para delimitar o campo de um partido, porque a depender da opinião de cada um, os campos em que os partidos se encontram se tornam um limbo e terra de ninguém. Lula dirá sempre que o PT é esquerda, Ciro dirá que é direita, e aí? Onde está a razão? Bom, aí a gente pega o pessoal da ciência política, que é mais, como eu vou dizer, mais empírico, tá? Tem diversas formas de classificação. Se você quiser ver algumas dessas formas de classificação, eu sugiro que você procure a Juliana Tarouco. Procure os textos da Juliana. É Juliana, meu Deus do céu. Será que eu estou enganado? Eu conheci ela quando ela estava fazendo o doutorado dela. Eu acho que é Juliana. E ela faz exatamente esse estudo. E ela faz de várias maneiras. Então, uma das maneiras é você analisar os estatutos dos partidos. E aí você encontra nos estatutos características que vão caracterizá-lo mais à esquerda ou mais à direita. Você pode também acompanhar as votações dos membros do partido no parlamento. Então, você acompanha durante anos e aí pode fazer uma classificação defende mais posturas de esquerda ou mais de direita, mais de centro, tá? Se eu não me engano, na própria Wikipedia, se você coloca... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Na própria Wikipedia, se você coloca partidos políticos do Brasil, tem uma tabela classificatória, tá? Com vários tipos de classificação. Deixa eu ver se está aqui. Não é no partidos políticos, eu preciso procurar melhor. Mas tem na Wikipedia tem uma tabela com diversos tipos de classificação, desde classificação da Folha, do Estadão, do Globo, da BBC, até classificações de cientistas políticos profissionais, né? Então, são vários modos, mas é possível sim, tá? Muito bem. Vamos prosseguir na história do PDS. Aqui. Então, o PDS não vai para o poder, mas o Sarney, que era do PDS, vai para o poder, né? Na década de 90, o PDS se funde. Vocês vão entender por que eu vou falar desses partidinhos aqui. Eu vou falar e depois vocês vão entender. Na década de 90, o PDS se funde com o PDC, Partido Democrata Cristão, e muda de nome e se torna o PPR, Partido Progressista Republicano. Na mesma época, surge o PP, Partido Progressista, sem o republicano, e ele vai se fundir lá na frente com o próprio PPR, e os dois juntos vão se chamar PPB, Partido Progressista Brasileiro. Tá? Tudo isso é filho de Arena. O PPB apoia FHC. Pronto. Finalmente, nos anos 2000, ele volta a se chamar PP, Partido Progressista, e passa a apoiar o Lula. Então, esses remanescentes da Arena se tornaram, na verdade, um partido completamente fisiológico, adesista. Quando FHC estava lá, apoiamos FHC. Lula foi para cá, apoiamos Lula. Apoiaram Dilma até o final. Até o final, não, perdão. Até o impeachment. No impeachment, a maioria deles votou contra, mas até o primeiro mandato de Dilma, eles estavam na base de apoio.
Ele também, né, a Arena também, vocês podem ver aí no gráfico, que dão origem a diversos partidos do Centrão, inclusive o PSC, Partido Social Cristão, e o PL, Partido Liberal, e depois o Partido Liberal dá origem ao Partido Social Liberal, PSL, do presidente Bolsonaro hoje. Mas se a gente for olhar para quais partidos o Bolsonaro foi filiado, ele se iniciou no PDC, Partido Democrata Cristão, que depois vai se fundir ao PDS, né? Passou pelo PPR, que é um dessa linha, passou pelo PPB, que é outro dessa linha, foi para o PTB, aí já é outra história que a gente já vai contar daqui a pouco, foi para o PFL, Partido da Frente Liberal, que também veio da Arena, PSC, Partido Social Cristão, e, finalmente, PSL, Partido Social Liberal. Então, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos que Bolsonaro foi filiado, só o PTB não é um filho da Arena. Tá? E nós vamos falar do PTB rapidamente. Muito bem, PDT. Ainda em 1979, no exílio em Lisboa, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e outros exilados decidem revitalizar a sigla PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que foi criada por Getúlio Vargas. Prepararam tudo, coletaram assinaturas, criaram o estatuto, mas a Ivete Vargas, que, se eu não me engano, eu não sei se ela é sobrinha ou sobrinha-neta do Getúlio, acho que ela é sobrinha, ex-deputada federal, ex-embaixadora do Brasil na ONU, também queria revitalizar a legenda. E, em 1980, a Justiça decidiu por ela, por Vargas. Então, ela pôde manter o nome PTB. E o grupo de Brizola não tem outra opção. O Brizola faz uma cena, quem conheceu o Brizola, quem viu o Brizola... As antológicas cenas de Brizola. Fantástico. Quem não viu, procure na internet imagens dele, que ele era todo performático. E aí, quando sai esse resultado, ele escreve PTB num papel, mostra para as pessoas, rasga e fala, acabou, aquele jeito dele. Eu nem lembro qual é a frase, mas é uma frase, uma daquelas frases, acabou a chincalha agora. E por aí vai. Bom, o PDT é um partido bastante constante. Vocês podem ver que nessa imagem ele está aqui no meio, e ele não se divide, não se funde, ele é bastante constante, e para irritar o Herbert, ele é bastante constante, ao contrário do Ciro, já que é a 7ª legenda do Ciro Gomes. Essa aqui foi só para irritar o Herbert. O PT surge do sindicalismo paulista, mais intelectualidade, mais artistas, e uma boa facção ali de católicos, principalmente do pessoal de pastoral de base e o pessoal mais ligado à teologia da libertação. Tá? Eles propõem uma nova forma de socialismo democrático e abandonam modelos como o soviético e o chinês, e também abandonam o pluralismo sindical, como era o movimento Solidariedade do Lech Walesa. Então, o PT estimula que os sindicatos funcionem em centrais únicas, né, em CUT, etc. e tal. Enquanto que na Polônia, o Solidariedade estimulava um pluralismo sindical, vários sindicatos. Agora, o PT, esses outros, a gente já falou do PDS mesmo, né, que tinha a Frente Liberal, o PDT também tem diversas tendências internas, algumas mais à esquerda, outras mais ao centro. A Isabel, que participou já desse partido, pode, se quiser, confirmar isso para a gente. Né? O PT? O PT, que você falou, sim, tem várias, inclusive tem nomes e tudo. Sim. Cada corrente tem seu nome e eles se juntam e tem uma discussão muito forte interna para a escolha dos candidatos, não só dos candidatos, mas dos cargos, né, dos presidentes de zonais, presidente
municipais e estaduais. Mas, assim, eu achei interessante porque existe uma discussão muito forte interna dessas diversas tendências, que são chamadas exatamente isso, tendências. Quando eu entrei no partido, inclusive, as pessoas perguntavam, você é de que tendência? E eu não consegui entender aquilo inicialmente, só depois que eu fui entender e procurei. Existem aqueles também que não ficam em tendência nenhuma, que foi o meu caso, fica no partido, mas sem abraçar uma tendência da forma como é. Mas agora, quando eles tomam as decisões internas e eles saem em bloco. As tendências são uma discussão interna. Quando isso não se resolve, aí, em geral, há dissidência e o pessoal funda outro partido. Mas quem fica sai em bloco. Eles não racham para fora. Eles têm uma coesão muito grande depois que as decisões são tomadas, embora as discussões internas sejam gigantescas e, às vezes, bastante fortes. Pois mas é exatamente um desses casos que eu ou 2 desses casos aqui que eu vou contar. E deixa eu compartilhar outra página aqui com vocês. Herbert botou uma pergunta, um comentário aqui, ó, só para... Deixa ele aí um pouquinho, tá? Só um pouquinho que eu já vejo. Coloca para mim de volta, por favor. A pergunta, comentário, ok. Vale lembrar que o antigo PCB foi o primeiro partido de caráter nacional. Antes da ditadura havia muitos partidos, mas todos estaduais e regionais. Isso. Eu optei por não falar muito ali de trás, né? Mas, na verdade, você já tinha um pluripartidarismo, havia vários partidos, mas a grande maioria deles era exatamente isso, regional. Então, o PCB e depois o PDT do Vargas, né? Também. Tinha o PCB e o PCdoB, tinham 2. Sim, já existiam. Já existiam, mesmo dentro da ditadura, e os candidatos, inclusive, saíam por dentro do MDB. Isso. Esse é o ponto que eu falava para vocês. Isso. Na ditadura, todo mundo se juntou dentro do MDB. Depois começou a se separar de volta. Né? Era lá que fiz bobagem por compartilhamento. Está entrando aqui. É um quadrinho. Enquanto isso, eu vou falando do PT. Tem uma coisa que é para compartilhar? Não, só para eu saber. Tem, sim, é que está carregando. Tá ok. Vai lá. E agora sim. Ó. Quando você quiser, você me avisa. Tá aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Não, eu não adicionei ainda não. Agora, pronto. Faz favor. Tá, já estão vendo. Esse é um quadro aqui que vem ano a ano. O PT, PDS, PTB, PMDB, tá? Tá constando aqui como 79 a fundação do PDT, mas não é. 79 foi quando eles quiseram criar, mas a justiça não permitiu em 80, ele foi fundado, na verdade, em 81. E aí, vocês veem que tem 3 raiozinhos saindo aqui do PT. O primeiro deles é aqui o PSTU, em 94. O que aconteceu? No impeachment do Collor, vejam bem, que coisa interessante. No impeachment do Collor, o PT, inicialmente, enquanto partido, não apoiou. Não apoiou o impeachment. Por quê? O argumento era a proposta poderia estimular tendências golpistas por parte dos conservadores e militares. Notem que a gente estava só no segundo governo, no segundo presidente depois da ditadura militar e tinha um medo de a qualquer momento isso voltar. Entendeu? Então, a tendência interna lá, chamada convergência socialista, apoiou o Fora Collor e foi para a rua. E o Zé Dirceu, que era o secretário-geral do PT, expulsou os deputados dessa tendência. Tá? E em 92 eles foram expulsos e em 94 eles fundam o PSTU. Tá? Coisa parecida aconteceu, aliás, antes disso, em 96, os integrantes da tendência interna do PT chamada Causa Operária saem e fundam o PCO, Partido da Causa Operária. Mas esses saíram por vontade própria.
Já em 2001, aliás, 2001 não, perdão, em 2002, quando Lula assume a presidência, em 2003, né, a eleição em 2002, quando ele assume a presidência em 2003, o Lula promove uma reforma da Previdência. E um grupo de parlamentares do PT, da tendência... não, esses não eram especificamente nenhuma tendência. Mas um grupo de parlamentares vota contra porque acha que a proposta do PT, de reforma da Previdência, iria prejudicar os trabalhadores. Eles são expulsos também, votam contra a reforma, são expulsos, e no ano seguinte, em 2003, fundam o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Mas então, tirando essas disputas de tendências que racharam, o PT também tem uma certa constância e mantém ali dentro várias linhas. O PSOL, na verdade, o PSOL saiu do PT, mas manteve também esse pluralismo ali dentro. Tem várias tendências também dentro do PSOL. Tá bom? Muito bem. Eu vou parar esse compartilhamento. Eu volto aqui com o rosto para falar dos dois últimos partidos que eram os partidos originais lá. Olha, Herbert, aí. Ciro sempre teve um campo progressista. Eu não lembro quais foram os partidos do Ciro, são tantos. Mas Ciro não veio da Arena? Ciro não veio da Arena? Então, o Ciro teve uma coisa que é meio fake news, que eu acho que o Alexandre Frota um dia escreveu num papelzinho todos os partidos que o Ciro participou. E ele colocou a Arena ali. Mas eu acho que teve uma agência de checagem de fatos que checou e o Ciro não foi da Arena. Até porque ele estava na faculdade ainda, se eu não estou enganado. Mas ele foi do PDS. Viu? Que é filhote da Arena. Viu, Herbert? PDS. Filhote da Arena, diga-se de passagem. Filhote da ditadura, como diria o Brizola. Bom, PTB, eu acabei de falar, falei um pouco antes, quando falei exatamente do Brizola. Ali nos anos 80, o PTB, então, foi para sobrinha do Vargas e ficou sempre como um ajudante do PDS e dos partidos que o PDS virou depois, né? Atraiu alguns nomes antigos, o Jânio Quadros, por exemplo, que voltou ativa e ganhou a eleição para a prefeitura de São Paulo, ali em 85, ganhando do FHC, né? Outro político hilário, né? Desastroso para o país, mas muito engraçado. Fernando Henrique Cardoso chegou a tirar uma foto na cadeira de prefeito antes da eleição, perdeu para o Jânio, e o primeiro ato do Jânio foi passar um pano com álcool na cadeira, né, da prefeitura. Desinfetar. E, de maneira muito triste, o partido de Getúlio Vargas hoje é o partido de Roberto Jefferson, né? O presidente é Roberto Jefferson. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Sem comentários. Roberto Jefferson é sem comentários. Não tem o que falar. Agora, o PTB é outro partido que se tornou extremamente fisiológico. Ele apoiou Lula também, depois se voltou contra, né? Naquele escândalo do Mensalão, tem que lembrar que até ali o PTB estava com o PT, né? Agora, então, professor Márcio, esse fisiologismo dos partidos revelam uma total falta de ideologia dentro desses partidos. Aí eu queria que você fizesse duas colocações sobre o que é ideologia, porque as pessoas falam, porque isso está com muita ideologia, como se isso fosse um xingamento. E a outra questão é sobre esquerda e direita, que as pessoas também não entendem o que é isso. Se você puder dar 2 minutinhos para isso, seria muito legal. Vou fazer melhor do que dar 2 minutinhos para isso. Vou dar uma aula inteira, porque
A próxima aula é verdade. Exatamente ideologias e a vida de todo dia. Pronto, então massa. Então vamos deixar a ideologia para a próxima aula e vamos falar de direita e de esquerda ou não, ou a gente fala tudo isso na próxima aula. Fala junto na próxima aula. Pronto, pessoal, não perca a próxima aula, então. E finalmente a gente está chegando ao fim da live de hoje, da aula de hoje, e chegamos também ao fim da lista de partidos. O último partido, o partido número 5, que depois vai ser 15, PMDB. Até hoje, ele é o maior partido em número de filiados no Brasil. Tá? Isso é herança daquele momento em que havia um bipartidarismo, quer dizer, a Arena era maior do que o MDB, claro, mas a Arena virou PDS e foi se quebrando em um monte de partidinhos. O PMDB se quebrou menos. Teve uma grande divisão, mas depois foram poucas. Então, o MDB, ainda da época da ditadura, ainda é muito capilarizado, no sentido que ele chega em muitos municípios. Quase todo município do Brasil tem uma igreja, um Bradesco e um diretório do PMDB. Adorei a igreja tudo bem, agora o Bradesco, não sabia. Era piada que se contava. Durante a Constituinte, ali entre 86 e 88, um bloco de políticos mais de centro forma o Movimento de Unidade Progressista, MUP, Movimento de Unidade Progressista. Eles permanecem no PMDB até o fim, ou saem um pouquinho antes de promulgada a Constituição, e saem do PMDB em 88 por sua insatisfação com o governo Sarney. Eles costumavam dizer que o governo Sarney deveria ser o primeiro da redemocratização e acabou sendo o último do período militar. Então eles não estavam felizes e eles saem e fundam o PSDB em 1989. Então o PSDB é um racha do PMDB. Tá? Já concorre à eleição federal em 89 com o Mário Covas. E nesse início eles têm realmente uma vocação social-democrata, no sentido das sociais-democracias europeias, né? De você ter um Estado provedor, um Estado que é forte no sentido de prover serviços para a população. Mas essa ideia vai virando logo nos primeiros anos do governo Collor, né? Collor é bastante liberal na economia, abre o mercado, etc. E o PSDB, de uma certa forma, apoia isso. Depois o PSDB cola no Itamar, depois do impeachment de Collor, né? E implanta, ainda no governo Itamar, o Plano Real. E aos poucos, ou rapidamente, na verdade, se vira para o que a gente chama de terceira via. Se você pensar que vamos falar de esquerda e direita na próxima aula, né? O que a Marina fala, nem esquerda nem direita à frente, é uma versão dessa terceira via. É uma ideia que nem a esquerda nem a direita. Essa terceira via... Para mim, quando diz não sou de esquerda nem de direita, é de direita. Isso. Não sou de esquerda nem de direita, pode apostar. Pode trabalhar. Então, pois mas isso era uma tendência que foi criada por um sociólogo chamado Anthony Giddens, um sociólogo importante, e inspirou o Tony Blair, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Né? Mas tudo isso é bonito, é terceira via e tal, mas o caminho é neoliberalismo. Né? Ele cai no neoliberalismo. Professor Márcio, estamos chegando no final, a live no Instagram daqui a pouco encerra, é bom se despedir das pessoas, né? Agradecer o acompanhamento, daqui a pouco, eu não vou desligar agora não, mas daqui a pouco ele cai sozinho, a gente não precisa mexer, e aqui avisar as pessoas que acompanharam, mais uma vez, ou quem assistir esse vídeo, que não está aqui acompanhando ao vivo, que todas as aulas anteriores estão disponíveis no canal do YouTube do professor Márcio Carvalho e no meu canal também. Então, vocês podem ir lá resgatar todas as aulas, o curso básico de política, baseado no livro de João Ubaldo Ribeiro.
Quem manda, como manda e por que manda. Então, muito boa noite, pessoal. Obrigada e até a próxima aula, que está imperdível, né? Eu acho que vai ser uma aula muito interessante. Sou Márcia, a palavra é sua para finalizar. E avisar que a gente já está encerrando, né? Vão ser mais 2 aulas, possivelmente. Natália, para minha mãe, a esquerda é do Lula e a direita é Bolsonaro. Faz sentido. Eu jogaria o Lula mais para o centro-esquerda, e jogaria o Bolsonaro mais para a direita, extrema-direita. Mas é isso. Grosso modo é isso. Instagram já caiu, mas avisar que a gente está terminando, já devem ser só 2 aulas mais, Isabel. E isso. Se minhas contas estão certas, a gente vai completar o quê? Acho que são 14 encontros, né? Eu preciso ver ali. Vamos contar depois. Até para ver se a gente vai cair 12 encontros no PDT do Ciro, 13 no PT, aí vamos falar que é de propósito. Pois é, ou 14. Eu acho que a gente vai cair em 13, sabe por quê? Porque teve uma vez que nós juntamos 2, e são 14 capítulos. Eu acho que a gente vai cair no 13, mas não foi de propósito. Vamos dizer que é de propósito. Foi não. Nem sabia. Ok, pessoal, boa noite. Até a próxima. Um abraço. Boa noite. Obrigado a vocês que acompanharam, viu? Obrigado pela paciência e pelo carinho aí nos comentários.